Vem, Espírito Santo, vem ilumina. Podemos continuar sentados, ainda não vamos começar, só a ambientação. Espírito Santo, vem iluminar as catequistas, vem iluminar os crismandos, vem iluminar nosso clero, vem iluminar nossa paróquia, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar nossos caminhos, vem iluminar nossas ideias, vem iluminar nossas angústias, vem iluminar as incertezas, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar toda a igreja, vem iluminar a nossa vida, vem iluminar nossas famílias, vem iluminar toda a terra, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Boa noite a todos. Boa noite. Missa da quarta-feira da oitava da Páscoa, celebração da Crisma. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje relata como os discípulos de Emaús estavam tristes, ao ponto de caminharem com Jesus e não o reconhecerem. Eles não haviam compreendido o mistério da paixão de Cristo, mas a presença dele os transforma. A palavra e o pão repartido abriram-lhes o coração e eles reconheceram o Senhor. Desejamos aos jovens crismandos que seus corações estejam ardendo como os discípulos de Emaús, ao receberem o sacramento da Crisma nessa noite. Iniciemos com o nosso canto de entrada. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém pode
Santo nos vem. Feita de homens a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são línguas ardentes, pois amor é comunicação. E é preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Cheios de esperança e vida, nós nos reunimos nesta noite, celebrando a festa da ressurreição do Senhor. E com alegria, nós acolhemos também as famílias, os nossos crismandos, e de modo carinhoso acolhemos o nosso arcebispo, Dom Paulo, que vem nesta noite, em nome do Senhor, crismar estes jovens que foram preparados aqui na nossa comunidade. Então é motivo de muita alegria para todos nós acolhermos as famílias, também os seus convidados, e de modo carinhoso o nosso arcebispo, aquele que sucede o nosso padroeiro São Mateus, que foi apóstolo de Jesus, e hoje ele vem como sucessor dos apóstolos para anunciar a palavra e celebrar a Eucaristia conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Primeiro dizer que é uma alegria, então, essa acolhida. A gente acolhe a todos e a todas, crismandos e crismandas, padrinhos, madrinhas, familiares. Nós estamos num momento bonito na vida da igreja, que é a chamada oitava da Páscoa, quando a gente celebra a ressurreição de Cristo, o Cristo representado principalmente aí por este círio pascal, que é o grande símbolo, sinal do Cristo ressuscitado. Vamos então nos preparar, fazendo nosso exame de consciência, pedindo a Deus perdão das nossas falhas, dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Filho único, Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Porque só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo, para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado
chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Pediria que os crismandos ficassem de pé. Reverendíssimo Pai, estes são aqueles que foram preparados pela comunidade e neste dia nós apresentamos com alegria para que possam receber o sacramento da Crisma. Mais uma vez, então, a gente acolhe vocês, nossa alegria, nossa também gratidão, porque vieram procurar esse sacramento importante, sacramento de missão, sacramento da Crisma, confirmando os compromissos do batismo. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Muito bem, prezado então Padre Saulo, Jacques William, cantores, meus irmãos, minhas irmãs, crismandos e crismandas, padrinhos e madrinhas, internautas. Bom, primeiro dizer que nós estamos numa semana das mais bonitas, belas, como diz o Papa Francisco, das semanas mais belas da nossa vida cristã. Porque passamos a Semana Santa, nós seguimos os passos do Cristo na sua paixão, terminando na morte, mas sendo colocado na sepultura e ressuscitou. Porque o sentido da nossa fé está justamente na ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não era necessário ter fé. Acreditar em quê? Que tipo de vida? A gente ia acreditar na morte, acreditar na vida. Então essa semana, 8 dias, são como que o dia da Páscoa. Por isso que a gente continua dizendo Feliz e Santa Páscoa para todos, né? E eu digo para vocês, crismandos e crismandas, que é um momento próprio para receber esse sacramento da Crisma. É claro que a gente caminha agora para o dia de Pentecostes, 50 dias depois, quando vem o Espírito Santo, que seria propriamente o dia da Crisma, né? O dia que o Espírito Santo vem. Mas é dentro desse contexto, desse clima pascal, que é o grande sentido da celebração da Páscoa. Agora, antes de conferir esse sacramento, é bom a gente refletir um pouco sobre as leituras. Desculpe. Nós tivemos 2 leituras, primeiro dos Atos dos Apóstolos e depois o Evangelho dos discípulos de Emaús. Mas eu diria primeiro sobre os discípulos de Emaús, porque há uma sequência cronológica. O Evangelho vem primeiro para depois os Atos dos Apóstolos. Nessa leitura, então, aquela cena muito bonita dos chamados discípulos de Emaús. Aqueles que, após todo esse acontecimento da ressurreição, Jesus é sepultado, eles esperavam que Cristo tivesse ressuscitado, mas ainda estavam assim, com muita confusão. Maria Madalena foi de manhã lá no sepulcro, encontrou o sepulcro aberto e sem nada dentro. Voltou a falar para os apóstolos, Pedro e João foram correndo lá também para ver. No fundo, começaram a sentir alguma coisa assim estranha, mas não tinham consciência ainda que Cristo tinha ressuscitado. O Evangelho de hoje mostra uma cena interessante que 2 deles, dos discípulos, dos apóstolos, saíram de Jerusalém, indo em direção a Emaús. Pelo que consta, são 11 quilômetros, pelo que consta na palavra de Deus. E eles foram conversando, discutindo sobre Jesus, que tinha morrido na cruz, que tinha passado por todo aquele flagelo, né, tinha sido sepultado, etc. e tal, assim, um tanto tristes, porque, na verdade, eles caíram num vazio. Se tinham tanta confiança em Cristo, fazia curas, que os acompanhava, que orientava todos eles, agora
acabou tudo, morreu, desapareceu. Então eles estavam numa tristeza, e foram os dois caminhando. Mas a uma certa altura aparece uma pessoa que começa a caminhar com eles. E que ele faz uma pergunta a eles: o que vocês estão conversando? O que vocês estão falando aí pelo caminho? Nós estamos falando de Jesus que morreu e tal. E agora estamos confusos, porque ficamos no vazio. E aí aquele que estava caminhando com eles começou a dizer, bom, primeiro ele diz assim, ele perguntou: o que vocês estão conversando? Sobre Jesus. Aí, de certa forma, ele disse: é? É? E aí os dois falaram para aquele que apareceu ali para caminhar com eles: você é o único forasteiro em Jerusalém que não está sabendo do que aconteceu? O que aconteceu? Aí começaram a contar a história, né? Mas aquele que apareceu começou a explicar para eles: gente, vocês são de cabeça muito fechada, vocês não conhecem os profetas? O que falavam os profetas no passado? Aí começa a fazer toda aquela história do Antigo Testamento, começando lá em Moisés, passando pelos profetas, até chegar o momento deles. É interessante que a palavra de Deus diz assim: enquanto caminhavam ouvindo aquele que estava caminhando com eles, o coração deles estava ardendo, entendeu? Ardendo, não ardia o nosso coração quando ele falava, mas está vendo que dificuldade, quer dizer, não entenderam que aquele ali era o Cristo que tinha aparecido para eles, em pessoa humana. Cristo ressuscitado, mas no aspecto físico, porque não tinha ainda voltado para a casa do Pai. E quando chega em Emaús, ele faz de conta que vai à frente, já era noite. Os dois então falaram: fique conosco, vamos continuar o nosso papo, certamente, né? Vamos continuar o nosso papo. E o companheiro então aceitou ficar. E no jantar, ele toma o pão e consagra e entrega para eles. Também o vinho. E desaparece. Aí que eles chegaram à conclusão: este é o Cristo. Eu queria dizer que nós celebramos a Crisma dentro da Eucaristia. Na verdade, a Eucaristia, o partir o pão, partir o sangue de Cristo, é que desperta mais a nossa fé. Foi justamente numa partilha do pão e do vinho que eles reconheceram quem era Jesus. Por isso que a gente tem que buscar a força da nossa fé na Eucaristia. Quem não tem essa intimidade com Cristo na Eucaristia tem muito mais dificuldade de viver a sua fé. Ali eles reconheceram e voltaram, porque estavam cansados de caminhar. Já tinha passado um dia de sofrimento e tal, depois caminham mais 11 quilômetros e tal. Eles nem ficaram por ali, voltaram de imediato. Até para dizer que a Eucaristia gera em nós a missão. A Eucaristia fortalece a nossa coragem, nosso enfrentamento na vida. Foi o que aconteceu com eles. Voltaram para dizer aos 11 apóstolos, né? Aos apóstolos, dizer para eles que Cristo realmente tinha ressuscitado. Isso aí é justamente, obrigado. Isso aí é justamente aquilo que nos dá força, nos motiva a viver a nossa fé. Aí que a gente vai entender os Atos dos Apóstolos. Por isso que eu falei que o Evangelho vem antes. Porque todos os apóstolos se convenceram que Cristo realmente tinha ressuscitado. E começaram a anunciar a palavra, porque eles foram enviados. Até na Eucaristia, Jesus fala: fazei isto como eu fiz. Fazei isto em memória de mim. Isso significa dar aos apóstolos e aos
seus seguidores uma consciência clara da presença de Cristo na vida. Por isso que os apóstolos saíram do envio de Jesus e começaram a anunciar a palavra, começaram a fazer milagres. A leitura de hoje fala que Pedro, ele passando em determinado lugar, tinha alguém pedindo lá esmola. Aí Pedro falou assim: eu não tenho nada para te dar, não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma coisa para te dar. Levante-se e vai embora. Fica curado. E foi o que aconteceu. Quer dizer, diz a leitura que aquele doente, ou aquele de situação complicada, física, tinha os olhos fixos em Pedro. E Pedro então faz esse milagre. Mas o que é que eu estou querendo dizer com tudo isto? Que quem tem fé, quem tem verdadeira confiança em Jesus Cristo, tem uma vida muito mais equilibrada. Não é que se tem que fazer milagre. Aquele milagre que fizeram lá no início, normalmente não acontece assim com tanta frequência. Acontece também. Há certas curas que a gente fica assim impressionado. Como é que acontece assim de uma hora para outra? Isso acontece também. Mas não é o comum hoje, porque hoje nós temos a Eucaristia que nos sustenta. Não precisa de ver milagre para sustentar a nossa fé. Temos que ver Cristo na Eucaristia, que está na pessoa de todos nós. Pessoa dos pobres, dos necessitados, também dos ricos que têm o coração aberto, e assim por diante. Então a liturgia durante essa semana nos convida a pensar nisto. O Cristo vivo que dá motivo para a minha fé, senão não teria sentido. E aí que eu coloco então o sentido da crisma. Nós temos na igreja 7 sacramentos. Nós dizemos que os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo e entregues à igreja para administrá-los. Tá certo? Os sacramentos são 7: batismo, crisma, eucaristia, confissão, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. São 7 sacramentos instituídos por Cristo e confiados à igreja. Nós temos também o que nós chamamos de sacramental. Sacramental é instituído pela igreja e administrado por ela mesma. Os sacramentos foram instituídos por Cristo e entregues à igreja para administrar. Os sacramentais, o que é um sacramental? Uma bênção que eu dou para você é um sacramental. Você pede uma bênção para sua casa, é um sacramental. Quer dizer, tudo aquilo que não é dos sacramentos, dos 7 sacramentos, são chamados sacramentais. Mas eu digo que entre esses 7 sacramentos está o da crisma. O da crisma. Só que a crisma, nós temos aquele costume de batizar criança. A crisma deveria ser conferida na hora do batismo, tá certo? Que seria batismo, crisma e eucaristia. Como nós batizamos criança, a igreja pensou assim, em distanciar a crisma do batismo, justamente para que a pessoa tenha consciência daquilo que está recebendo. Porque no batismo em criança, a criança não sabe o que está recebendo, os pais e padrinhos que assumem por ela. Aí a crisma mudou de nome, em vez de ser sacramento da crisma, passou a ser sacramento da confirmação. Para confirmar o quê? Aquilo que os pais e padrinhos assumiram por você quando você era criança. Então hoje você mesmo que vai segurar a vela. Quando eu fazia batizado, eu sempre pedia aos pais e padrinhos para segurar na vela. Segurem vocês todos na vela acesa, na hora do batismo, né? Coloque também na mão da criança, para dizer, vocês é que têm que conservar esta vela acesa. Quer dizer, vocês têm que conservar a fé dessa criança acesa. Tá bom, agora, só que na crisma, que é realizada já com idade de decisão, quem segura a vela é você mesmo, vela acesa. Você que agora vai dar a resposta, a mesma resposta que os pais e padrinhos deram por você no dia do seu batismo.
Então a crisma tem esse sentido de compromisso, você assumindo um compromisso com a sua fé, com a sua igreja, com a sua vida cristã. Mas eu diria que a crisma ela tem uma outra dimensão, é a dimensão do envio. É um sacramento missionário. Aquilo que o profeta Isaías fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e me enviou para proclamar a boa nova do Senhor. Tá certo? Então, quem é crismado primeiro precisa ser autêntico, autêntico na sua fé, não se deixando levar assim por qualquer coisa, não é? Precisa ter autenticidade, defender aquilo que é a riqueza dentro de você, né? E eu vejo que a grande riqueza nossa é a presença de Deus no coração. Agora, muita gente que se deixa levar com tanta facilidade, né? Se deixa levar pelas maldades do mundo, perdendo a sua própria dignidade, num mundo assim tão complicado. Nós estamos aí vivendo esse momento de guerra, né? Que assusta toda a gente. Como é que as maldades são tão fortes que a gente não consegue enxergar a dignidade do outro? É o que está acontecendo na guerra, né? Também no Brasil, tanta violência, tanta maldade. Nós temos que, na nossa fé, defender a vida, não ser do lado da morte. Então, uma das consequências da crisma é justamente esta. E eu coloco isso dentro daquele contexto também dos dons do Espírito Santo, né? O seu profeta Isaías, lá no capítulo 11, fala assim que o Espírito Santo confere 7 dons: dom da sabedoria, dom da fortaleza, dom da ciência, dom do entendimento, dom do conselho, dom da piedade, dom do temor de Deus. Quer dizer, são dons. Nós falamos de 7 sacramentos, agora falamos de 7 dons, né? Os dons do Espírito Santo são forças que fortalecem a vivência da nossa fé. De certa forma, os dons do Espírito Santo nos alimentam da nossa fé. Por isso que temos que ter essa sabedoria divina. São Paulo fala assim: olhe para as coisas do alto, as coisas do céu, não fica olhando só para a coisa da terra, não, né? Então, dom da sabedoria, saber e sabor pelas coisas de Deus. E assim cada um dos dons, fortaleza, para a gente ser forte, corajoso, para enfrentar as dificuldades da fé. Dom da ciência, a gente ter mais profundidade nas coisas, não ficar muito na superficialidade, né? Não ficar muito nas fake news, né? Isso é falta do dom da ciência, também dom do entendimento, né? Dom da piedade, a gente ter realmente uma espiritualidade própria, o dom do conselho, capacidade de conviver bem com as pessoas, e assim por diante. Cada um deles é uma força na vida. Eu desejo então para vocês, crismandos e crismandas, muita força do Espírito Santo. Eu aproveito também para agradecer os catequistas. Não sei quem foi catequista de vocês, né? Parabéns, né? Porque é um trabalho missionário muito importante, tirar tempo para estar a serviço da evangelização. Hoje, numa conversa que eu ouvi, deixa eu lembrar por quê, que foi citado o padre Vitor Coelho de Almeida, entendeu? Aí eu citei aquela frase que o padre Vitor Coelho de Almeida, na Rádio Aparecida, os mais antigos aí se lembram disso, que ele falava assim: todo aquele que ajuda na evangelização tem merecimento de evangelizador. Então os catequistas têm esse merecimento, né, porque é uma missão muito importante na vida da igreja, formação da fé das pessoas, principalmente dos jovens. Muito bem, passemos então à frente no momento da celebração da Crisma. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos então acender as velas
no círio pascal, a sua vela simbolizando também o seu compromisso de fé. Vinde, Espírito de Deus, e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor com fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Vós unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, numa fé na unidade, pra buscar sempre a verdade e servir ao vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos envia. Nós vamos nesse momento renovar então nosso compromisso de fé. Eu convido os crismandos a ficarem em pé e vou lhes perguntar: prezados crismandos e crismandas, há alguns anos, no dia do batismo, seus pais e seus padrinhos prometeram em seu nome que vocês iriam renunciar ao demônio e seguir a Cristo no caminho do bem. Hoje são vocês mesmos que prometem romper com a maldade e viver em todas as circunstâncias a sua fé cristã. Eu pergunto então, para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado? Bem alto, levantando a vela. Renuncie. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Não ouvi. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Eu convido a todos agora a ficar em pé, porque nós também vamos renovar o nosso compromisso de fé. Eu pergunto a todos: credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Os crismandos levantam a vela bem alto. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento da confirmação, vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos,
razão de nossa alegria, em Cristo nosso Senhor. Amém. Momento da imposição das mãos. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre esses seus filhos e filhas adotivos, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Peço ao Padre Saulo pôr as mãos comigo. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podem apagar as velas, podem assentar. Nesse momento, então, a gente vai ungir. Pedir que venha, então, o crismando ou crismanda com seu padrinho ou madrinha. Padrinho e madrinha, coloca a mão direita no ombro do seu afilhado e diga o nome do seu afilhado para mim. Primeiro nome, tá bom? Pode chegar aqui vocês. Depois eu vou dizer, fulano de tal recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. E você responde, amém. E eu vou dizer, a paz esteja contigo, e você diz, e contigo também, tá? Isso. Okay. Teófilo, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Parabéns, Padre. Bruno, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. Amém. A paz esteja contigo. Parabéns, Padre. Maria Fernanda, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Parabéns, Padre. Isabela, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Parabéns, Padre. Patrick, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Parabéns, Padre. João Gabriel, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Parabéns. Maria Clara, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Parabéns, pode ir. Gilmar, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Parabéns, pode ir.
Mateus, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Parabéns. Quiserem cantar um pouquinho, até nós vamos. Ele me ungiu com óleo santo, Ele me mandou profetizar, pôs na minha boca um novo canto, e é por isso que eu vivo a cantar. Deus existe, Ele tem um filho, é o Senhor Jesus de Nazaré. Minha vida tem um novo brilho, desde que em Jesus depositei a minha fé. Ele me ungiu com óleo santo, Ele me mandou profetizar, pôs na minha boca um novo canto, e é por isso que eu vivo a cantar. Fiquemos em pé, façamos as nossas preces, pedindo ao Senhor, principalmente pelos crismados, crismadas, pelas nossas necessidades. Nós vamos responder: vinde, Senhor, abençoai-nos. Vinde, Senhor, abençoai-nos. Senhor, derramai vossa bênção sobre a Igreja e todos os ministros, o Santo Padre, o Papa Francisco, os bispos, os sacerdotes, diáconos, rezemos. Vinde, Senhor, abençoai-nos. Senhor, por Dom Paulo e Padre Saulo, para que o Espírito Santo lhes conceda sabedoria para bem conduzirem o rebanho que lhes fora confiado, rezemos. Vinde, Senhor, abençoai-nos. Senhor, por nós, crismandos e nossas famílias, para que entendamos na fé o mistério de Cristo em nossa vida, rezemos. Vinde, Senhor, abençoai-nos. Senhor, pelas catequistas, para que sejam sempre testemunhas do vosso amor na vossa comunidade, rezemos. Vinde, Senhor, abençoai-nos. Senhor, por todos os fiéis dessa comunidade, para que o tempo da Páscoa os impulsione a dar testemunho de amor e doação às pessoas sofredoras, rezemos. Vinde, Senhor, abençoai-nos. Pedindo pelo fim da guerra, pela paz no mundo, pela paz também no nosso país, rezemos. Vinde, Senhor, abençoai-nos. É o que vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As sementes que me deste que não eram pra cortar, busco o chão da minha vida, quis fazer frutificar os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi. Frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar os meus sons de receber pelo Espírito. Frutos que colhi, em tua mesa quero pôr os meus
os frutos que colhi. Em tua mesa quero pôr dos meus dons que recebi. Pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi. Em tua mesa quero pôr os meus dons que recebi. Pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi. Em tua mesa quero pôr os meus dons que recebi. Pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi. Em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que ele nos reconcilie convosco e nos conceda salvação nesta vida e na outra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo carinhoso, daqueles que nós trazemos no coração, que já fizeram a sua Páscoa, também aqueles que foram lembrados no início da celebração. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, São Mateus e os apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com muita confiança, com muita atenção à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Senhor, vem dar-nos sabedoria e fazer tudo. Os crismados receberão comunhão aqui no altar. Os demais receberemos, como de costume, nas filas. Senhor, vem dar-nos sabedoria e fazer tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que bom é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos com alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que bom é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, e como eterno faz desenversos do vesgo fora. Deus vem a essência, pensas que é paz, é nosso Deus. Dá-nos, Senhor,
Oremos. Purificados da antiga culpa, nós vos pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar um instante. Então, nós, como comunidade, gostaríamos de agradecer todo o empenho das nossas catequistas ao longo de todo este itinerário catequético, desses jovens que hoje assumem viver o seu compromisso de cristão e cristã no meio do mundo. Então, gostaria de pedir que as catequistas pudessem ficar de pé. Então, nosso muito obrigado a vocês, a Inês, também a Nara, por, em nome da comunidade, se colocarem à disposição destes nossos irmãos, neste tempo de pandemia, cheio de desafios também, onde foi necessário reinventar também a catequese. Então, nosso muito obrigado a vocês que, em nome da comunidade, assumem este compromisso de serem educadores da fé, não só as catequistas de Crisma, mas também as catequistas de Primeira Eucaristia, coordenação. Então, nosso muito obrigado. Então, as nossas palmas como agradecimento, reconhecimento da ação. O nosso agradecimento também às famílias, pela confiança depositada aqui na nossa comunidade paroquial, para que os seus filhos pudessem aqui crescer na fé. E fica também o convite para que possam se empenhar nos diferentes serviços pastorais, movimentos que nós temos aqui na nossa comunidade paroquial. Estamos sempre necessitando de pessoas comprometidas com a causa de Jesus e o seu Evangelho. Então, os crismados agora assumem, então, caminhar como cristãos autênticos e, ao mesmo tempo, também as suas famílias são convidadas a colocarem a vida a serviço, não só nos momentos de festa, não só nas quermesses que temos, mas também no cotidiano da nossa comunidade. Existem vários serviços, carismas, onde nós devemos também colocar a nossa vida a serviço. Então, o nosso convite para agora os crismados, que vão fazer também o seu itinerário, que também possam assumir dentro da comunidade os diferentes trabalhos e serviços, juntamente com a sua família. Então, a estes nossos irmãos, agora crismados, também a nossa alegria e a nossa acolhida através das nossas palmas. E o nosso agradecimento, de forma especial, ao nosso arcebispo, que nesta noite vem em nome do Senhor e confere a estes jovens o sacramento da Crisma. Pedimos ao Senhor que possa conceder-lhe sempre discernimento no governo da arquidiocese, possa também estar sempre à disposição, principalmente dos mais necessitados e pequenos. E fazemos votos que o Senhor possa ter sempre no nosso meio, saúde e paz, e que possa sempre, na alegria do Evangelho, conduzir a nossa arquidiocese e também as comunidades paroquiais. Então, nosso muito obrigado, Dom Paulo, pela sua presença neste dia, a sua presença tão generosa nesta noite, e gostaríamos que o Senhor recebesse um pequeno mimo da nossa comunidade com forma de gratidão.
também expressamos a nossa gratidão às famílias, não é, que nesta noite também, na sua generosidade, não é, apresentam ao Senhor Arcebispo a sua espórtula, não é, pelo sacramento da Crisma. Então, essa espórtula ela é utilizada na formação dos padres e também dos seminaristas. Então, nós agradecemos a generosidade dos padrinhos, dos familiares, não é, que nesta noite também demonstram esse gesto de generosidade para com a nossa comunidade e também com aqueles que estão em formação. Então, nosso muito obrigado também pela espórtula oferecida de forma generosa nesta noite. Muito bem, então estamos chegando ao final. Obrigado aí pela acolhida, também pela cesta, né? Para me engordar, viu? Coisa difícil, viu? Bom, vamos então pedir a Deus a bênção final nesse tempo pascal, desejando ainda uma feliz e santa Páscoa para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos em paz. E o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Ó Jesus, com fé eu te seguirei. Só contigo sou feliz. Convidamos os crismados para que venham aqui à frente para uma foto com o Senhor Arcebispo. Sem dúvida.
Nós queremos entregar aos crismados a lembrança, não é, da celebração. Só um instantinho, depois vocês continuam tirando as fotos. Eu vou chamar o crismado aqui à frente, não é, para receber a lembrança das mãos da catequista. Você vai chamar? Bruno Augusto. Mateus Augusto. João Gabriel. Isabela. Maria Fernanda. Gilmar. Teófilo. Maria Clara. Eu esqueci de pegar o Patrick.